Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 1, diz a palavra de Deus. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. Até aqui. A Bíblia nos revela um Deus amoroso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, um Deus pessoal, um Deus familiar. E como um Deus amoroso, compassivo, misericordioso e um Deus familiar, Deus sempre quis para si um povo. Quando Deus cria o primeiro homem, Deus cria para ter intimidade e relacionamento com esse homem. A Bíblia diz que Deus constantemente conversava com aquele homem, porque Deus mantinha relacionamento com aquele homem. Deus sempre quis manter relacionamento com o homem. E Deus sempre quis um povo para chamar de seu. Adão era o seu filho por criação. Mas Adão desobedeceu, e por Adão desobedecer, Adão perdeu o lugar onde Adão ocupava, os privilégios que Adão tinha. E consequentemente o pecado de Adão o afastou de Deus. Quebrou o elo, quebrou a relação, quebrou a aliança que Adão tinha com Deus. Mas Deus sempre quis um povo para si. E nesse intuito de querer um povo para si, Deus, Ele chama Abraão e diz: Abraão, eu vou fazer de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tu serás uma bênção. E Deus faz inúmeras promessas para Abraão. E a partir de Abraão, um homem velho, marido de uma mulher estéril, Deus cria um povo para si. Quando Deus envia Jesus, Deus levanta Jesus, Deus unge Jesus, para que através de Jesus, Deus crie também um povo específico para si. E Pedro diz que nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa e o povo que são propriedade exclusiva de Deus. Deus sempre quis um povo para ser chamado de seu, ou para chamar de seu. No Antigo Testamento Deus cria, Deus não só chama, mas Deus cria um povo chamado Israel a partir de Abraão. Mas uma das principais marcas do povo de Deus é que o povo de Deus terá que sempre enfrentar oposição. O povo de Deus sempre terá que enfrentar sofrimento. A jornada do povo de Deus aqui na terra nunca será fácil. E quando Deus chama Abraão, e Deus diz que fará de Abraão uma grande nação, Deus disse para Abraão que o seu povo ficaria escravizada por um povo durante 400 anos. E assim aconteceu. O povo de Israel foi escravizado pelos egípcios por 400 anos. Mas a promessa de Deus é que, ainda que o povo fosse escravizado, Deus traria liberdade. Deus libertaria aquele povo. E aquele povo cumpriria o papel e o propósito para o qual Deus o havia criado. Da mesma forma que Deus disse que ia acontecer com a escravidão, aconteceu. Mas a Bíblia Sagrada diz que houve um tempo em que o povo clamou a Deus. E clamou com um clamor veemente, clamou de alma, a angústia do povo sobe até Deus. E quando a angústia do povo sobe até Deus, Deus então resolve libertar aquele povo da escravidão no Egito. Você conhece a história, Deus chama Moisés, Deus dá poder, Deus dá autoridade para Moisés. Moisés vai e enfrenta o faraó.
Moisés impõe sobre o Egito as 10 pragas. E na última praga, junto com a praga, Deus institui uma celebração. Naquela noite, Deus institui a celebração da Páscoa. E Deus dá ordem para que um cordeiro fosse morto. E para que a partir daquele cordeiro morto, o povo pudesse festejar aquilo que eles ainda não desfrutavam fisicamente. Deus começa a nos mostrar que, não obstante a caminhada do povo aqui na terra, não é fácil, é de dificuldades, é de lutas. O povo de Deus precisa caminhar pela fé. E pela fé o povo de Deus precisa celebrar aquilo que ainda não desfruta, aquilo que ainda não vislumbra, aquilo que ainda não pode tocar. Mas pela fé o povo pode confiar que a vitória virá. A vitória estará em suas mãos. Juntamente com a festa da Páscoa, Deus manda a última praga. E naquela noite houve choro. Naquela noite houve angústia. Naquela noite muitos choraram a perca dos seus filhos. Todos os primogênitos dos filhos dos egípcios morreram naquela noite. Mas Deus estava dizendo: para que tenha liberdade tem que ter morte. Para que tenha libertação, o sangue tem que ser derramado. Então a Páscoa representa a libertação. A Páscoa representa a saída do Egito. A Páscoa representa um novo tempo, um tempo de vida, um tempo de graça, um tempo de liberdade na vida do povo. Se Jesus veio para ser a nossa Páscoa, então em nome de Jesus nós desfrutamos dessa liberdade. Nós passamos por cima dos egípcios, nós passamos aquela noite tenebrosa e passamos como vitoriosos em nome de Jesus. Se naquela noite no Egito houve choro, na noite da sexta-feira também houve choro. Mas na noite do sábado para o domingo, houve gozo, houve libertação, houve vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus disse: vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vão aspergir sobre os umbrais das portas. Porque quando o anjo da morte passar, ele verá o sangue nos umbrais das portas, e a porta que tiver marcada pelo sangue, o anjo vai passar por cima, e toda casa que não tiver marcada pelo sangue, o anjo vai pousar sobre ela, e ali haverá morte, e ali haverá choro. Sabe o que é que Deus está dizendo? Você quer paz na sua casa, você quer vida na sua casa, você quer libertação na sua casa, a casa tem que estar marcada pelo sangue. Toda casa que está marcada pelo sangue será poupada pelo Senhor. O anjo vai passar, a morte vai reinar, mas a casa que estiver marcada com o sangue não sofrerá dano nenhum. A Bíblia Sagrada diz em 1 Coríntios 5 e 7 que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Hoje nós não comemoramos como Páscoa a libertação do Egito, nós comemoramos a libertação do pecado. Hoje nós não comemoramos a libertação das mãos do faraó, hoje nós comemoramos a libertação das mãos do diabo. Jesus venceu por nós, Jesus está vivo, o Cordeiro de Deus vive, porque Ele não só libertou, Ele nos sustenta nas suas mãos, em nome de Jesus. A sexta-feira foi tenebrosa para Jesus, foi de martírio, foi de dor, foi de angústia, foi de sofrimento, foi de lágrimas, foi de sangue derramado. Entre a sexta-feira e o sábado, ou o domingo, houve um sábado de silêncio. E no silêncio do sábado, o que imperava era a notícia da morte. O silêncio do sábado anunciava com eloquência a derrota. O silêncio do sábado anunciava que Jesus perdeu. Mas enquanto o silêncio do sábado anunciava para os inimigos que eles venceram, no silêncio Deus estava trabalhando, no silêncio Deus estava resgatando, no silêncio Deus estava levando para si aqueles que outrora morreram na expectativa do Cordeiro de Deus que viria.
Será que você já começou a entender o que Deus está dizendo? A sexta-feira de dor e de angústia, muitas vezes pode anunciar morte, muitas vezes pode anunciar sofrimento, muitas vezes pode anunciar derrota. Mas o silêncio do sábado é o momento em que Deus está trabalhando. No silêncio Deus está trabalhando. Se Ele não tem falado com você, se Ele está em silêncio, não se preocupe, Ele está trabalhando. O domingo vem chegando, e no domingo Ele só vai anunciar aquilo que Ele fez no silêncio do sábado. Não se preocupe com o silêncio de Deus, porque o silêncio de Deus grita com eloquência nos nossos corações de que Ele continua sendo Deus. Grita com eloquência no nosso coração aquilo que Jesus disse: o meu Pai trabalha até hoje, e eu também. Ele não descansa, Ele continua trabalhando por nós, em nome de Jesus. O texto que nós lemos diz: no fim do sábado, quando despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria iam ao sepulcro. Os evangelistas, todos eles, contam essa história. E todos eles falam de detalhes que os demais não falaram. Lucas, por exemplo, diz que não eram apenas Maria Madalena com a outra Maria, mas Lucas diz que estava Maria Madalena, estava Joana, estava Maria, que é esta outra Maria, que era mãe de Tiago, consequentemente de João também, e diz que com elas estavam outras mulheres. Haviam várias mulheres que ali estavam e iam ao sepulcro para ungir o corpo de Jesus. O que nos chama a atenção é que se a vida do cristão ela é marcada por sofrimento e por dor, a vida do cristão é marcada por fé. E o cristão verdadeiro, ele nunca desanima. O cristão verdadeiro, ele nunca desacredita. Ainda quando tudo parece que acabou, ainda quando tudo parece que fracassou, ele não desanima, ele não baixa a cabeça, ele não desiste. Essas mulheres sabiam que Jesus havia morrido. Elas viram, elas presenciaram, elas viram Jesus sendo crucificado. Elas viram quando o soldado fincou a lança no lado de Jesus. Elas viram quando retiraram Jesus morto da cruz. Elas viram quando levaram Jesus ao sepulcro. Elas viram quando sepultaram Jesus, quando colocaram a pedra. Elas viram quando selaram o túmulo de Jesus com o selo romano. Elas viram quando os soldados foram enviados para ali guardarem o corpo de Jesus e consequentemente o sepulcro. Elas acompanharam todo o processo. Mas no domingo, de madrugada, elas vão lá. Isso é fé. Fé é acreditar naquilo que só o coração contempla. Fé é desacreditar naquilo que os nossos olhos veem, mas que o nosso coração crê. Elas acreditavam, mas quando elas vão, elas têm uma dificuldade. Elas vão para embalsamar o corpo de Jesus, para levar especiarias, para ungir o corpo de Jesus. Mas elas sabem, lá tem soldados guardando o corpo de Jesus. Elas sabem, tem uma pedra gigante que elas não podem tirar. Elas sabem que tem um selo romano que não pode ser rompido, porque se o selo romano for rompido, aquele que romper o selo romano será digno da mesma punição daquele que ali estava dentro do sepulcro, ou seja, seriam também mortos. Elas sabem de todas as dificuldades que elas vão enfrentar até chegar ao corpo de Jesus. Chegar a Jesus não é fácil. E para chegar a Jesus exige-se fé, exige dedicação, exige-se perseverança. Por isso que o apóstolo Paulo disse: nós não andamos por vista, mas por fé. Chegar a Jesus nunca foi fácil, mas é possível. Sempre é possível chegar até Jesus. Quando elas vão pela madrugada, talvez conversando, e talvez até mesmo imaginando como elas venceriam as dificuldades que elas enfrentariam para chegar até o corpo de Jesus. A Bíblia Sagrada diz que um terremoto acontece. E quando aquele terremoto acontece, é a segunda vez em 3 dias que acontece um terremoto ali. Na sexta-feira a terra tremeu.
E por que a terra tremeu? A terra tremeu quando Jesus exclamou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. E Jesus tombou, e Jesus morreu. A terra tremeu. Por que a terra tremeu? A terra tremeu em protesto pela morte de Jesus. Mas a terra tremeu também, porque com o tremor da terra, os sepulcros que ali estavam nos cemitérios se abriram, e corpos dos santos que ali estavam foram ressuscitados, diz a Bíblia Sagrada. A terra protestou contra a morte de Jesus, mas a terra também anunciou: a morte de Jesus produz vida, a morte de Jesus produz restauração, a morte de Jesus produz ressurreição. O cordeiro que foi morto ainda dá vida. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando a terra treme pela segunda vez, se na sexta-feira ela tremeu de tristeza, agora a terra treme de alegria, porque aquele que foi morto já está vivo. Se ela anunciou a morte de Jesus, agora ela está anunciando a ressurreição. Se a terra agora está tremendo, quando a terra treme, muitas vezes nós enxergamos isso como dificuldade. Nós enxergamos e sentimos isso com pavor. Nós vemos isso como um problema. E Deus está dizendo: às vezes aquilo que você enxergou como um problema, eu estou mostrando para você que é a solução. Aquilo que você viu com angústia, Deus está dizendo: é isso que vai trazer alívio para a tua alma. Aquilo que você viu como dificuldade, Deus está dizendo: aquilo é que é a resposta que você estava esperando, a resposta que você precisava. Então não se preocupe com os terremotos da vida, não se preocupe com as tribulações da vida, não se preocupe com aquilo que angustia o teu coração. A terra está tremendo, mas ela não está anunciando mais derrota, não. Ela começou a anunciar a vida, ela começou a anunciar a vitória, ela começou a anunciar a ressurreição, ela começou a anunciar que Ele prevaleceu, que Ele vive, está vivo pelos séculos dos séculos. A Bíblia Sagrada diz: quando elas chegam no sepulcro, elas não veem Jesus, mas elas veem um anjo. O anjo está, diz a Bíblia Sagrada, em cima da pedra que Ele mesmo removeu. Aquela pedra que Ele removeu para que Jesus saísse. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus ainda envia os seus anjos para tirar as pedras do nosso caminho. Os anjos são ministros de Deus para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Tem pedra grande o suficiente para te impedir de prosseguir? Não se preocupe, Deus envia os seus anjos. Tem dificuldades que você não pode romper? Deus envia os seus anjos. A Bíblia Sagrada diz que Daniel jejuou e orou ao Senhor, e Deus lhe deu resposta, mas o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo que ia trazer a vitória. Então Deus deu ordem ao arcanjo Miguel: vai lá. E o arcanjo Miguel veio para dar a resposta, para prevalecer, para vencer. O povo de Deus sempre terá a resposta que Deus envia, porque Deus envia os seus ministros para batalhar por nós em nome de Jesus. Quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Quando Deus está agindo, não há dificuldade que possa impedir o agir de Deus acontecer. Tem pedra? Tem. A pedra pesava 2 toneladas. É impossível ao homem tirar, remover uma pedra daquela. Tem soldados guardando? Tem. Não dá para enfrentar os soldados. Tem o selo romano no sepulcro? Tem. Não dá para romper o selo romano. Mas Deus está agindo nas coisas impossíveis. Deus só age no sobrenatural. Não espere Deus agir no natural. Deus só age no sobrenatural. Deus só coloca a sua mão onde a nossa não alcança. Deus só coloca a sua mão onde a nossa não atinge, onde a nossa não pode prevalecer. Os anjos são enviados e Deus está agindo. Deus está agindo. E quando Deus está agindo no sobrenatural, no impossível, não há homem, não há demônio, não há principado, não há potestade, não há poder, não há império, não há nada nem ninguém que possa impedir quando Deus está agindo. Você crê que Ele está agindo?
Você crê que Ele está trabalhando? Se você crê que Ele está agindo, se você crê que Ele está trabalhando, então você também crê que o Filho de Deus não tornará, ou não ficará, ou não continuará sepultado. O Filho de Deus foi feito para ter vida. O Filho de Deus foi feito para viver. E é vida que Deus tem para os seus filhos. E onde há vida, onde há a presença de Deus, a morte não impera, a morte não prevalece. Quando elas veem o anjo, a Bíblia Sagrada diz que o aspecto do anjo é como um relâmpago. É Deus mostrando, é o sobrenatural. Não espere caminhar comigo no natural. Comigo você só anda no sobrenatural. Comigo você só anda no impossível. Quando elas olham para aquele anjo, o anjo diz: por que vocês, na linguagem de João, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele ressuscitou. Da mesma forma que Ele disse a vocês que ressuscitaria, Ele ressuscitou. Ele está vivo, Ele não está mais morto. O que é que o anjo está dizendo? Ele não lhes deu a sua palavra? Confiem e acreditem na sua palavra. Quer ter vitória? Acredite na sua palavra, confie na sua palavra. A sua palavra tem falado com você? A sua palavra tem trazido promessas para você? Confia na sua palavra. A sua palavra é suficiente. A sua palavra sempre será suficiente nas nossas vidas. Jesus está ali no sepulcro. Jesus enfrentar o martírio, Jesus enfrentar a cruz, foi doloroso, não foi fácil, como nunca é fácil. Mas por que Jesus foi até o fim? Porque Jesus tinha consciência de que o sacrifício valeria a pena. O resultado faria o sacrifício valer a pena. O resultado vai fazer o sacrifício valer a pena. Não olhe para o processo. Não olhe os meios pelos quais você tem que passar para chegar no cume, para atingir o nível que Deus espera, para alcançar aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Não olhe para o processo, não olhe para o trajeto, mas creia no resultado. E talvez se você olhar para o trajeto, talvez se você olhar para as dificuldades que você tem que enfrentar e que talvez você esteja enfrentando hoje, talvez você desanime, talvez você desista, talvez desvaneça-se a sua fé, talvez a fraqueza do seu espírito prevaleça. Mas se você olhar para o resultado, é o resultado que vai te motivar. E pode ter certeza, quando você chegar lá, independente do que você está esperando alcançar, você vai dizer: valeu a pena. O sacrifício valeu a pena, porque o resultado foi melhor do que o que eu esperava. Às vezes nós queremos atingir níveis, queremos conquistar coisas, queremos chegar a patamares elevados, e não queremos passar pelo processo. E para desfrutar da glória, é necessário dar tudo de si. Às vezes, para sentar num trono, é necessário descer ao fundo do poço. Às vezes, para conseguir o reconhecimento, é necessário desfrutar do esquecimento. Para desfrutar da glória, é necessário dar tudo de si. E Deus vai sempre exigir tudo de nós. Deus sempre vai exigir o nosso máximo. Foi isso que Deus exigiu de Jesus. Hoje a Bíblia Sagrada diz que Jesus está sentado no trono, à destra de Deus. Mas para que ele se assentasse no trono, ele teve que dar tudo de si. Ele teve que oferecer até a última gota de sangue.
Ele teve que respirar no seu limite, os pulmões sendo comprimidos, dores atrozes lhe corroendo. Mas ele foi até o fim, ele deu tudo de si. A Bíblia Sagrada diz, em Hebreus capítulo 12, que nós, na nossa luta contra o pecado, nós não tivemos que resistir ainda até o sangue. Esteja pronto para dar tudo de si. Quando você estiver pronto para dar tudo de si, você terá tudo de Deus. Só receberá tudo de Deus quem der tudo de si. Deus não exige de você menos do que tudo. Deus quer tudo de você. E Jesus ofereceu tudo. Foi fácil? Nunca é fácil. Nada é fácil. Nada se consegue fácil. Nada se vive fácil. Aprenda com Jesus que se nada é fácil, ainda que o processo seja doloroso, não dá para fugir dele. Não dá para pular etapas. Tudo na vida de Jesus foi um processo. A quinta-feira angustiante no jardim, onde ele soa gotas de sangue. O momento da prisão, o momento dos julgamentos, o momento dos açoites, o momento de carregar a cruz até o Gólgota, o momento de ser crucificado, o momento de receber a coroa de espinhos na sua cabeça, o momento de enfrentar a zombaria das pessoas e a reprovação das pessoas, e finalmente, o momento da morte. Não foi fácil para Jesus, mas ele vem e nos ensina, é necessário enfrentar o processo, não dá para pular etapas. Nós temos que passar por todas as etapas. Não dá para fugir do processo. Porque cada etapa da vida, por mais dolorosa que seja, ela nos prepara para a próxima que virá. A nossa vida é feita de etapas. E as etapas que nós estamos passando hoje estão nos moldando para as etapas seguintes, que possivelmente serão piores. Com Jesus foi assim. Os momentos subsequentes sempre foram piores, mas ele foi preparando-se gradativamente. Prepare-se para chorar, prepare-se para gemer, prepare-se para percas, prepare-se para dor, porque tudo isso está no bojo do processo da glorificação. Está no bojo do processo da glória. Não fuja das etapas. Não fuja do processo. Porque Deus está agindo. Deus está trabalhando em cada etapa dessa. Agora, as mulheres estão indo para o sepulcro. Muitos estão comemorando. A pedra do nosso sapato foi tirada. Muitos estão comemorando. Aquele que oferecia um risco para o império morreu. Muitos estão comemorando. Aquele que era uma ameaça para a religião morreu. Muitos estão comemorando a suposta derrota de Jesus. E quando tudo parece acabado, é que vem a ressurreição. Não dá para haver ressurreição sem morte. Será que você entende isso? Você quer desfrutar da ressurreição, do ressurgimento, mas não dá para ressuscitar sem morrer. Não dá para desfrutar de vitória sem luta, e muitas vezes sem derrotas. Mas a mensagem de Deus para nós é essa: de que quando tudo parece que acabou, é aí que vem a ressurreição. Quando tudo parece que não tem mais jeito, é aí que vem a resposta, é aí que vem a vitória. Porque o Filho de Deus
pode até tombar, o Filho de Deus pode até cair, mas ele nunca será derrotado. Derrota é uma palavra que não está no dicionário do Filho de Deus, porque nós vivemos em uma guerra, perdemos batalhas, mas a guerra não pode ser perdida. A vitória na guerra é garantida por Deus. E quando Jesus ressuscita, Jesus nos transmite uma mensagem fabulosa e fenomenal. Jesus está dizendo: o amor venceu o ódio. O amor sempre vai vencer o ódio. O amor sempre vai vencer a raiva. O amor sempre vai vencer os inimigos. É com amor. Tudo o que Jesus fez por amor e com amor. E no final das contas, e no final da história, o amor prevaleceu. Enfrente as suas lutas, enfrente as suas batalhas, enfrente as suas dificuldades com amor. Porque o amor é a principal marca do Filho de Deus. O amor é a única garantia que temos de que Deus continuará conosco. O amor é a única garantia que temos que Deus vai lutar nas nossas batalhas e vai prevalecer conosco nas nossas guerras. Jesus enfrentou tudo isso porque ele tinha um propósito, porque ele tinha um projeto, e ele foi até o fim. Se você tem um propósito, se você tem um projeto, não pare nas etapas, não desanime no caminho, vá até o fim, vá até o seu limite, dê tudo de si, que Deus vai te dar vitória, em nome de Jesus. Aquilo que Jesus está passando nesta hora, é aquilo que foi profetizado por Isaías. Jesus está ferido, mas as suas feridas me curaram. Jesus está ferido, mas as suas feridas te curaram. As lutas que Jesus enfrentou nos trouxeram paz. As angústias que Jesus enfrentou trouxeram descanso para minha alma. A prisão que Jesus enfrentou trouxe-me liberdade. A rejeição que Jesus enfrentou me fez ser aceito por Deus. O sangue que Jesus derramou me purificou dos meus pecados. E a morte que Jesus enfrentou me trouxe vida, te trouxe vida, te traz vida. O sacrifício de Jesus ainda é real. O sacrifício de Jesus ainda é eficaz. E tudo o que ele conquistou na cruz ainda está à nossa disposição, ainda está ao nosso alcance. Então receba e desfrute de tudo que foi conquistado por ele no alto daquela cruz, porque foi por você e para você. Por você ele foi até o fim, por você ele deu tudo de si, por você ele foi no seu limite. Então vá no seu limite, dê tudo de si, que no final vai valer a pena. No final você vai cantar o hino de vitória. No final você vai ascender ao trono. No final você desfrutará da glória. A vitória sempre está no final. Então vá até o fim, para a glória do nome do Senhor. Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite. Glorifique, exalte e bendiga ao Senhor. Viva na presença de Deus, pelo poder da sua palavra, pelo poder do seu sacrifício, pelo poder daquilo que ele conquistou por cada um de nós no alto da cruz, em nome do Senhor Jesus Cristo.